Pessoal, oficialmente agora a gente começa na gravação. Uma boa noite a todos. Bem-vindos à nossa aula de sexta-feira. O nosso assunto da semana é a sessão 3.3. Nós vamos falar sobre achuras. E, enfim, enquanto os colegas ainda vão chegando, vou passar alguns recadinhos iniciais. Na semana passada nós já tínhamos falado, né, sobre a pontuação. Então, é muito importante que vocês façam o desafio nota máxima, que vocês estejam em dia no AVA. Reforçando mais uma vez, toda semana eu recebo os exercícios que vocês têm feito, né, das sessões. É importante sempre lembrar para vocês salvarem o nome do arquivo com o nome de vocês. Ainda alguns colegas estão colocando o nome só no corpo do e-mail. Por que isso fica ruim para mim? Prestem atenção no seguinte: quando eu entro nos e-mails, eu faço download dos arquivos de vocês. E como eu faço download dos arquivos, se não tiver o nome de vocês no arquivo, depois eu tenho que retornar no e-mail, clicar em e-mail por e-mail para descobrir, né? Ou então digitar no pesquisar, que também dá um certo trabalho, para saber de onde que é aquele arquivo. Então, esse é o pedido que eu faço para a gente ganhar velocidade. Mas lembrando também, tá? Uma outra questão que é importantíssima, para que vocês estejam com o AVA em dia, porque vocês precisam de duas situações para terem a pontuação, que eu vou começar já a lançar na semana que vem. Estou vendo aqui na minha agenda, na semana que vem eu já lanço parte dessa pontuação. Eu vou lançar 1.000 pontos no AVA já na semana que vem, dos 2.500 pontos que eu tenho para distribuir. Então, já na próxima semana, eu começo a distribuir as notas parciais desses trabalhos de vocês. O Diego está falando aqui que vai se atrasar um pouquinho, tudo bem? Mas vamos lá, pessoal. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Vocês podem me interromper a qualquer momento, mas eu vou precisar, já verifiquem a questão de microfone de vocês, ou deixe o dedo aí engatilhado no WhatsApp, porque eu vou fazer algumas perguntas. Pelo seguinte: o conteúdo de achuras é um conteúdo basicamente simples. Alguns de vocês, nessa turma, tem até mais colegas que não foram meus alunos no semestre passado, na disciplina de desenho. Mas o conteúdo de Ashura e operacionalizar isso no software é basicamente muito simples. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter? Saber a parte conceitual das Ashuras. E eu achei muito interessante nessa sessão que o autor trouxe alguns exemplos voltados mais para a engenharia civil e arquitetura. Por mais que ele comece a explicação do capítulo, né, da sessão, mostrando uma peça da área metal-mecânica, que a gente vai discutir sobre ela também, até para rememorar como foi o conteúdo de Ashura no semestre passado, que acredito que tem alguns alunos em transferência, né, que eu lembro que quando a gente estava presencial era mais fácil eu ter esse contato com vocês. Mas vocês podem se expressar aí também se não tiveram esse conteúdo na outra instituição que vocês estudaram. Eu não falei isso nas outras turmas, mas é porque a concentração maior de alunos transferidos era nessa turma aqui de sexta-feira. Portanto, se vocês tiverem algum conteúdo, alguma dúvida sobre o conteúdo técnico, não necessariamente da operacionalização do software, mas sobre o conteúdo, vocês podem me interromper e me perguntar a qualquer momento. Eu vou começar aqui a compartilhar minha tela. E antes do AutoCAD, a gente vai falar do livro único. Bom, pessoal, vocês sabem que é algo que eu peço toda semana para que vocês leiam o material, para que quando eu chegar no nível das discussões, vocês já tenham em mente, ou levantem, né, as dúvidas para a gente ter uma maior facilidade para sanar essas eventuais dúvidas. Deixa eu só carregar um arquivo aqui. Pronto. A gente está começando a sessão 3.3 e até pela nossa cronologia aqui, pessoal, a gente vai ter, semana que vem, sessão 4.1, vai dar certinho, a gente vai trabalhar em todas as unidades sem
nenhuma pressa, sem nenhum problema. Então vamos começar. Eu vou pedir a ajuda de vocês, vou ficar aqui no WhatsApp, quero ouvi-los também sobre essa imagem aqui, ó, sobre essa figura que está no 155 do PDF, na 153 da apostila. Tá. Bom, aqui acredito que vocês estejam vendo a imagem. Se vocês não estiverem, vocês podem, por favor, se pronunciarem aí. Não tô vendo, está com delay ou qualquer coisa do tipo. O autor fala que na área metal-mecânica, que foi basicamente o que o nosso livro único do semestre passado nos mostrou, nós temos esse tipo de representação quando nós imaginamos a aplicação, né? Imaginamos não, né? Nós quando fazemos a aplicação da Ashura, porque é imaginado um corte ou é imaginado uma seção. Então, da esquerda para a direita, nós temos corte total, meio corte, seção e uma linha de ruptura. Então, o que eu quero ouvir de vocês nesse primeiro momento? Primeiro, lembrar se vocês, saber se vocês se lembram desse conteúdo, saber se vocês sabem, porque a gente, para começar a entender de Ashura, nós precisamos entender esses 4 conceitos que aí estão. Quem pode me ajudar aqui, ó, da esquerda para a direita, com corte total? O que é, o que significa? Quem pode me ajudar a interpretar essa peça? Charlie. Sim? Bom, eu não sei bem o conceito teórico, que eu não lembro de ter estudado a questão de Ashura. Faz um tempo que eu estudei, eu não me lembro, mas assim, eu trabalho com muito desenho, né? Uhum. Esse corte total aí seria um corte transversal aí todo na nossa peça aí, na figura, né? Maravilha. Então vamos lá. A gente, quando tem um corte, né, na representação de um desenho, a gente imagina um plano de corte. Pensa numa lâmina imaginária que vai cortar a peça, tá? E quando a gente fala de corte total, ele atravessa a peça totalmente, tá? Em um plano. Esse plano pode ser vertical, esse plano pode ser horizontal. Isso é uma primeira questão, você falou muito bem. Segunda questão, a área atingida pelo corte, tá? Ela vai ser achurada. Imagine o seguinte, onde essa lâmina imaginária efetivamente tocou na peça. Aí vai ver a achura. Então, eu vou dar um zoom até maior. Eu quero ver se vocês estão afiados mesmo em desenho técnico. Além do corte total, a gente consegue interpretar mais alguma coisa? Ó, vamos olhar lá na direita também. A partir dessa imagem que eu vou mostrar para vocês, depois a gente vai chegar lá, nós sabemos que toda essa peça aqui, ela tem um perfil cilíndrico, é um eixo. E é um eixo que na extremidade, ela tem um diâmetro menor, né? E esse diâmetro menor apresenta uma outra característica. Essa peça aqui, como que essa peça em corte foi montada nessa peça aqui? Como que ela foi montada? Dá para a gente ver? A simbologia aqui nos ajuda. O Sérgio participa bastante de todas as aulas, mas os outros alunos também podem me ajudar, tá, gente? Nem que seja falar não sei, tá? Mas senão parece que eu estou falando nas paredes aqui. Poxa, Charles, ela é como se fosse um mancal, né? Ela é encaixada, no caso aí, né? Quem falou foi o Jaime? Isso. Ô, Jaime, tem um detalhezinho a mais. A gente falou isso na disciplina de desenho. Pode ser que você não se recorde, mas não tem problema não. Aqui tem 2 linhas paralelas. Uma linha estreita e uma linha larga. Dá para ver? Aqui, ó, 2 linhas paralelas. Conseguiu ver? Dá sim. Essas 2 linhas paralelas representam uma simbologia simplificada de roscas. Então, quando a gente tem uma simbologia simplificada... Não, mas é importante. Por isso que antes de começar com o AutoCAD, nós precisamos efetivamente tirar essas dúvidas, né? Porque senão a gente passa pelo livro,
Ah, isso aí eu já vi, mas eu lembro. Portanto, essa peça, essa luva, na verdade não é luva porque não é um ajuste, é uma porca mesmo. Essa porca que aqui está enroscando em um parafuso. Então, nós temos aqui um sistema de parafuso e porca na extremidade dessa peça. Tá? Então, é muito bom a gente ficar atento aos detalhes, porque essas simbologias elas são muito comuns. Obviamente que essa peça não está cotada, mas ela ainda precisaria de uma cota aqui, mostrando qual que é o sistema de rosca, qual que é o diâmetro da rosca e qual que é o passo da rosca. Mas aí nós estamos falando de cotagem, tá? Podemos ir para o meio da peça, vocês querem tirar alguma dúvida aqui da extremidade? Podemos ir adiante? Sim, tranquilo. Então vamos lá. Aqui nós temos um meio corte. O nome já nos diz muito, mas eu queria que vocês mostrassem o que a gente consegue ver de principal diferença aí de um lado da peça para o outro. Ela não é simétrica, né? Ela é simétrica, sim. Mais o quê? Tem tem bastante informação para a gente falar aí. A lâmina que cortou ela também, por ela ser simétrica e também para melhor interpretação, e ela passou só até na metade da peça, né? Legal demais. Vamos lá. Olha só que interessante isso. Quando a gente fala de corte total, geralmente a gente remove metade da peça. Não é isso? Quando eu passo, pensa você cortando uma laranja no meio certinho, você tira metade da peça, não é isso? Esse é o corte total. A lâmina atravessa a laranja inteira e você divide ela em duas metades. Muito bem. Quando a gente tem um meio corte, eu tiro 1/4 apenas da peça. É exatamente o que você falou. Pensa, olha para a tela do seu computador ou do seu celular. Imagina que você está indo com a mão em direção dessa linha aqui, tá? Você está indo com a mão em direção como se fosse uma faca para cortar. Só que quando chegar no meio do caminho, você vai virar essa faca 90 graus e vai sair com ela à esquerda, tá? Fazendo aí a retirada de 1/4 apenas. Isso é o meio corte. Legal, muito legal. Quem falou aí de que não vai até o final? Qual que foi o colega aí que me falou isso? Jaime. Jaime, ótimo. O Aliomar está falando que vai... Acho que essa mensagem ele deve ter mandado errado no grupo, ou então eu que não entendi. Vamos lá. Aí é o seguinte, pessoal. Tem mais um detalhe importantíssimo do meio corte. Vamos pensar o seguinte, eu falei com vocês que essa peça aqui é um eixo cilíndrico e ele está passando por dentro dessa peça. Então, essa peça aqui, ó, aqui é uma luva. Ela também é uma peça que tem um furo no centro dela. Vocês concordam comigo? Que existe uma furação? Sim. Maravilha, tem uma furação. Só que olha que interessante. Se fosse uma representação sem nenhum tipo de corte, nós faríamos uma linha tracejada daqui até aqui, ó. E aqui também faríamos uma linha tracejada. Porque essa aresta passaria a ser uma aresta não visível. Como está em corte, e o objetivo do corte é mostrar os elementos internos, metade dela eu represento com achuras e represento o eixo normalmente. E a outra metade eu represento só a parte de fora, não coloco linha tracejada. Isso que é interessante. Meio corte, metade da peça é em corte, metade da peça é sem corte, com outro detalhe, além de ser sem corte, não tem linha tracejada. Agora a gente desgastou, nós completamos a discussão, né? Fugiu a palavra, esgotamos a discussão aqui sobre meio corte. Vamos adiante. Seção.
a seção ela tem uma diferença para o corte, e até porque tem um nome, né? Vocês sabem por que nós temos uma seção aqui e não um corte? Podem falar para mim aí, gente. Charles, se eu me lembro bem, no caso, pelo fato da peça ela ser simétrica e ela ter uma extensão bem grande, ela ser grande, né? Aí, geralmente, aí faz essa ruptura e essa seção é para representar essa peça, né? Para a gente entender que se ela é redonda, se ela é Legal, se legal. ela é sextavada, eu acredito que seja isso. Legal, olha só. Vamos só... Você respondeu corretamente. Vamos só colocar em termos técnicos. Quando você faz uma ruptura, geralmente você tem dois objetivos. Fazer uma seção, como aqui foi feito, ou fazer um encurtamento, que a gente falou até na aula passada. Vocês vão se lembrar, tá fresquinho aí quando a gente fez um encurtamento na semana passada. Nesse caso aqui, a ruptura foi usada para fazer uma seção, que mostra a seção transversal da peça. Ou a gente pode também falar como em um termo mais comum, né? Mostra o perfil da peça. É como se fosse a peça vista pela lateral. Só que olha que interessante, se fosse um corte, vamos imaginar que a lâmina passou aqui, tá, gente? Ah, Thiago, poderia fazer um corte aí? Poderia, mas olha o que aconteceria se fosse um corte. Você ia passar a lâmina aqui, e quando você fosse olhar da esquerda para a direita, imagina que seu olho está nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, você além de ver o eixo, você veria também, ó, essa outra porca da extremidade. Então, como seria a representação se fosse um corte? Seria essa seção que aqui está, somado ao perfil da porca, né? Que seria cilíndrico no caso ali, mas eu não consigo selecionar aqui cilíndrico. Mas então o que eu estou mostrando para vocês? A seção ela nos ajuda porque ela mostra única e exclusivamente a seção transversal do material ali que você cortou e só vai aparecer a achura onde efetivamente a lâmina pegou. Isso é igual ao corte, tá? A lâmina só é achurada onde a lâmina pegou, só que você não mostra mais nenhum elemento, só mostra os elementos que foram atingidos pelo corte. Tudo bem, pessoal? Conceitualmente? Tranquilão? Podemos ir adiante? Tranquilo, beleza. Excelente. Vamos adiante, eu vou deixar aqui o WhatsApp, porque vocês podem mandar alguma coisa. E aqui fala na apostila que na engenharia civil e arquitetura existem outras situações, tá? E antes de a gente falar do exercício, eu vou trazer para vocês aqui, ó, duas NBRs. Primeira, representação de área de corte por meio de achuras em desenho técnico. Quem foi meu aluno no semestre passado, eu compartilhei em um pendrive todas as normas, tá? Eu acho que eu falo isso quase toda a aula, mas é importante vocês saberem qual que é a norma. Anota aí, ó, NBR 12298, representação da área de corte por meio de achuras em desenho técnico. Até porque, como o nome já diz aqui, né, cópia não autorizada, são os arquivos que a internet nos propicia. Eu não compartilho isso no AVA, tá, pessoal? Então, aqui fala sobre as achuras, fala que quando você tem duas peças em conjunto, percebam que na peça de cima, a achura, olhando de baixo para cima, ela vai, né, da direita para esquerda, da esquerda para a direita, e a peça de baixo, olhando de baixo para cima, ela vai da direita para a esquerda. Isso é uma boa prática quando você tem várias peças montadas, para que não confunda-se se tem uma, se tem duas, ou se tem três peças, enfim, você coloca as achuras ao contrário nas montagens de conjunto. E aqui tem mais uma situação interessante que vocês não podem esquecer, que os elementos de máquina, tá? Os elementos de máquina não devem ser cortados. Na verdade, sim. Eu passei o plano de corte sobre um parafuso, sobre uma porca, sobre uma arruela, sobre um dente de engrenagem, sobre um braço de polia, não importa.
eles não serão achurados para não gerar confusão na interpretação, tá? Então, é muito importante a gente relembrar isso também. Além disso, aqui fala sobre as seções enegrecidas, que a gente também já viu, e o que eu mais queria falar para vocês são as representações de achuras específicas. Todas as peças que são de metal, quando a gente fala na área metal mecânica, você vai utilizar aqui, ó, essa achura convencional, espaçada igualmente e inclinada a 45 graus. A ABNT não nos dá medida de distância, nos dá medida de ângulo. Então, essa é a padrãozinha. Mas, elastômeros, vidro, cerâmica e rocha, você usa esse tipo de achura. Concreto, esse tipo de achura. Líquido, esse tipo de achura. Madeira, esse tipo de achura. E terra, esse tipo de achura. Se você precisar cotar, aqui mostra, né, que deve acontecer uma interrupção para que não haja confusão. Eu me lembro muito de camisa de time de futebol, principalmente os times que têm camisas listradas verticalmente, e não acontece essa interrupção. Quando você está assistindo o jogo, você não sabe o número do jogador. Então, essa analogia ela serve aqui para a achura também. Você tem que fazer um quadradinho em volta da cota, né, do valor dimensional da cota, para não confundir visualmente mesmo, não atrapalhar as vistas de quem está vendo. Até aqui, pessoal, não tem nada de novidade. A gente está relembrando, mas é importante relembrar. Só que eu vou mostrar uma nova norma, que é a NBR 6492, que ela é de representação dos projetos de arquitetura. E aí, é muito interessante dizer o seguinte, nós temos 27 páginas, eu recomendo fortemente para a galera aí que for fazer projetos da área de engenharia civil, que obviamente tem uma forte ligação, né, com os projetos arquitetônicos, que leiam essa norma, porque tem muita simbologia, tem desde dobramento de folha, tá? É como se fosse, tem muitas normas regulamentadoras, você tem lá NR12, NR17, NR10, essas normas elas costumam ter anexos. Então entendam essa NBR 6492 como se fosse um anexo do desenho técnico para tratar de assuntos específicos da área de arquitetura. Muito importante que vocês tenham acesso a esse material, leiam, entendam as diferenças, as nomenclaturas. Ela fala muito sobre as nomenclaturas da área de engenharia civil e arquitetura. Fala sobre planta, né? Fala sobre cortes e fachadas. Fala também, ó, sobre os cortes, fachadas, planta de locação. Fala sobre amplificações, sobre detalhes de construção geral. Então, detalhes de esquadrias. Tem bastante coisa interessante para se você for fazer projetos arquitetônicos. Possivelmente vocês vão se lembrar que o primeiro exercício que eu passei, ainda em aula presencial, foi um exercício mais robusto, até porque eu teria a possibilidade, né, de corrigi-los presencialmente lá, corrigir os exercícios, fazer as ponderações. Foi um exercício que eu pedi para que vocês pesquisassem simbologia e dimensionamento de elementos da construção civil e de projetos arquitetônicos, né? Larguras de portas, de janelas, quais eram as medidas e quais eram as simbologias. Aqui na NBR 6492 você pode ter isso. Então, vai aparecer algumas simbologias específicas que é importante vocês se desenvolverem projetos, que vocês fiquem atentos. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Aqui fala, vou aumentar até o zoom. Cotas de nível. As cotas de nível são sempre em metro e devem indicar o nível acabado ou o nível em osso. As cotas de nível têm duas representações como indicadas a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, um desenho de AutoCAD que mostra uma edificação, então mostra aqui, ó, a simbologia em metro, lá, 14,58 m. Aqui tem os reservatórios, né, onde tem as caixas d'água com mais 17,28 m. Então, vocês vão ver que, Tiago, eu consigo identificar as cotas tranquilamente, ó, 8,9 metro, aqui tem uma altura de 200 centímetros ou 2 metros, tem uma largura de 5,25 m, tem uma indicação aqui de chaminé para churrasqueiras, eu consigo ver. Só que algumas das simbologias, quando você vai para esse tipo de projeto, para esse tipo de desenho,
você precisa ter conhecimentos específicos. Por isso que eu sempre falo, Tiago, você está dando aula para engenharia de produção, para engenharia civil, para engenharia elétrica e para engenharia mecânica. Sim, só que além de operacionalizar o software, vocês podem ver, não vai ter, pelo menos eu acredito que não, eu não pesquisei, mas deixa eu ver se o livro de vocês cita a NBR. Ver se fala. Olha lá, o livro único de vocês não fala sobre a NBR 6492. Portanto, a gente não pode se contentar... Não, o livro é ruim. Não estou falando isso. Mas a gente não pode se contentar única e exclusivamente com o material da semana, visto que vocês vão precisar de terem novos conhecimentos à medida que vocês forem desenvolvendo os projetos de vocês. Tudo bem, pessoal? Vocês querem fazer algum comentário? Está tudo tranquilo? Ô, Charles, quanto às achuras, não sei se... Assim, eu sinceramente não sabia que tinha diferença de achura para os tipos de materiais. Porque até uma coisa que assim, eu trabalho vendo muito desenho de máquina, né, e eu nunca vi essa diferença da achura, porque eu trabalho com máquina às vezes, cara, basicamente metal, né, mas... você vai ver ela sempre inclinada a 45 graus. Então, mas eu nunca vi essa diferença, assim, para outros materiais que tinham alguma parte plástica, uma parte de polímero, assim, uns outros materiais diferentes, mas sempre achurado como se fosse metal, assim, entendeu? Pois tá fora da norma. Eu nunca vi, assim, dentro da norma certinho. Sabe, Sérgio, tem algumas coisas que são complicadas. Vamos pensar na prática, né? Eu sempre brinco que existe, se a gente for aproveitar que a Pitágoras também tem curso de Direito, né? Nós temos as leis e nós temos as jurisprudências, né? A lei é aqui, a NBR 6492 e a NBR 12298, são as leis. As jurisprudências são os arquivos que nós vemos no dia a dia. Talvez se eu mostro para um operador, tá? Isso aqui, né? Então você está falando que o operador não sabe ler desenho? Não, eu estou falando que talvez mais atrapalhe do que ajude, tá? Então a jurisprudência é o que a gente fala assim, né? Foi visto na cidade de Juiz de Fora um caso que a lei foi interpretada diferente. Então, assim, é diferente, a simbologia conforme a norma é diferente. E aí eu queria até chegar, eu não cheguei, mas antes de voltar para a apostila, olha que interessante nos projetos de arquitetura, Sérgio. Além de todas as outras simbologias que eu também não tenho nem arcabouço técnico para... Tiago. Oi. Tiago. Sim. Se eu só interromper um pouquinho. Eu te Claro. mandei um desenho agora de um mega loteamento aí de Juiz de Fora, tá? E eu estou fazendo um trabalho lá desse loteamento. Só estou colocando assim, as achuras, claro, assim, na parte mecânica, outras partes elas funcionam dentro de nós. Mas olha só para você ter ideia. Foi pedido por um órgão estadual e um órgão federal, tá? E se você abrir o AutoCAD e mostrar para o pessoal aí, eu não sei se teria jeito. Eu mandei no seu e-mail aí agora e coloquei. Já estou baixando aqui no WhatsApp. Então, olha só para você ter ideia. Aí eles me pediram para achuriar e, assim, que ficasse um desenho. Porque atrás, não te mandei agora, não, mas atrás desse desenho aí, ainda tem uma imagem sobreposta tirada do Google. Entendi. Então, eles querem ver o quê? Eles querem ver onde é que está a nascente, eles querem ver onde é que está a mata, eles querem ver onde é que está o loteamento, eles querem ver onde é que está equipamentos comunitários, eles querem saber onde é que estão as ruas, eles querem saber onde é que estão os lotes. É uma série. Eu estou aqui com um TAC, né, com um termo de ajuste de conduta aqui com o promotor aqui, tem mais ou menos uns 60 itens que ele pediu aqui. Então, olha só, se eu estou olhando aqui, e te falei para você, se eu fosse seguir a norma aí, o desenho não aparece nada. Então, olha, se você vai ver que aonde que está uma parte lá escrito preservação, eu tive que colocar a achura lá com um espaçamento, acho, de 15 ou de 20.
Os outros, aí tive que colorir, exigiram que fosse colorido, que tem que ter isso, tem que ter uma série. Então, eu só estou comentando assim, você colocou bem, eu acho que isso aí também vai de especificação para especificação. É claro que quando você vai trabalhar na parte mecânica, quando você vai trabalhar em alguma outra área aí, elas têm, né, todo um relevo disso aí, mas muitas vezes, eu vou falar assim, como eu sempre trabalhei nessa área, tanto de mecânica. Eu estou aqui com um arquivo de pena que eu não consigo mandar para você, porque eu não sei como é que faz para mandar na nuvem, essas coisas assim, né? Mas eu preparei um material todinho de barragem para te enviar, cara. Mas eu não sei como é que Uhum. eu faço. Pena. Material muito legal, cara, que o pessoal da mecânica aí vai entender. É um projeto completo de uma barragem, da terraplenagem até na linha de transmissão. Tudo Foi enquanto é espetacular. pé, tudo, 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 tudo. São muitos, muitos, muitos desenhos que tem. Eu vou ver se depois se o Flávio me ajuda aqui, como é que eu faço para compilar isso aqui para enviar para você. Eu só estou Ah, te colocando em questão da Ashura, que assim, eu também passei por isso agora, você vê, por coincidência, né? hum. Eu fiz um e mandei, aí eles me devolveram. Falei, Omar, olha, eu não quero isso daí aqui não, cara, porque a Ashura eu fui seguir justamente, né? Fala como é que é isso, como é que nós mandar o negócio, voltou, porque a chuva ficou tão densa, né, que não Uhum. conseguia segurar o fundo da imagem, que é o que eu precisava também. Aí, pronto, É, voltei lá na estaca zero, tive que fazer tudo de novo. Aí você desculpa estar te interrompendo, mas é só para... não, não, mas olha, Márcio, o que você fez, o que inclusive eu estou fazendo enquanto você está falando, eu vi que o arquivo ele é um pouco grande. Eu estou passando ele para o computador, para o outro computador, para passar por. Estou vendo aqui da maneira mais rápida. Passei para o pendrive e vou abrir ele aqui porque essa sua fala é muito importante. Eu, particularmente, você não está interrompendo, não. Isso, inclusive, é muito importante porque a gente precisa dessa experiência prática. Você deve se lembrar, até no semestre passado, a disciplina de desenho, eu falei, pessoal que tiver desenhos de empresas, pode trazer para a gente. Você até levou, né, um desenho técnico de mais de 120 anos, se eu não me engano, quase 120 anos, e para o pessoal explorar, pedir para a galera levar desenhos de desenhos de máquinas. Inclusive, o Sérgio, você está trabalhando com qual software? Você falou que trabalha com projetos, é com qual software? Não, não, eu não trabalho diretamente, eu trabalho só interpretando desenho, que eu trabalho no campo, né? Eu trabalho Uhum, lendo muito desenho, né? Para montar a máquina lá, eu monto turbina, compressor, bombas. Então eu olho uhum. muito desenho, mas não faço o desenho, entendeu? Por isso que eu não tenho nem muito Mas você conhecimento sabe, você da sabe parte dizer técnica. se esses desenhos eles estão vindo do AutoCAD ou de SolidWorks? Porque dá para a gente reconhecer, né? É. Não, não, assim, eu acho até que é o AutoCAD, mas também, assim, uma coisa que eu não me atentei, porque esses desenhos também, a maioria vem de fora do país, né, cara? Porque os equipamentos vêm de fora, né? Então, a É, norma pode e ser os outra caras já também. Eu começam tinha. até em outro diedro, né? Se for nos Estados Unidos, por exemplo, eles vão para terceiro diedro. Sim, sim. Então, É. Lá o nosso caso vem da Alemanha, entendeu? Que a empresa é alemã. entende? A Então a norma maioria dos desenhos vem de é, lá. mas Isso, eles a norma usam Jenkins primeiro, vem. pelo menos o diedro é o mesmo. Uhum. Eu tô... Oi, Tiago, Estados Unidos ainda tem outro problema. Eu a morava dimensão, lá, né? eu morava lá perto de Belo Horizonte, lá numa cidade lá chamada Mateus Leme, e chegou um projeto de uma obra lá para marcar, né? Uhum. E aí, cara, o engenheiro chegou, me entregou o projeto, falou, Leomar, vai lá e marca isso aqui e pronto. Eu sentei o pau lá e marquei o serviço, né? E aí as máquinas entraram escavando, cara. Aí quando chegou um determinado momento, aí eu disse assim, mas peraí, cara, que tamanho que vai ficar esse quarto aqui? Era tipo um quarto lá, né? Ah, não sei, você Uhum. mandou marcar aqui, marquei. Aí, quer dizer, lá é polegadas, né? Então, Então assim, os vai, caras trabalham no sistema real, né? O sistema é, inglês. Então eles ficou trabalham duas em vezes, polegada, pés, é, jardas, né? a obra lá ficou 2 vezes e meia lá o tamanho, entendeu? Aí, pô, nossa, aí depois tivemos que desmanchar tudo, voltar lá na estaca. Aí, Charles, é isso aí, ó. Aí, se você olhar a parte pequenininha, você vê que ela fica densa. Aí, essa parte aí, ó, Onde você quer que eu dê um zoom aí? Vai falando pra no gente. verde aí, ó, no verde, por exemplo, no verde aí, ó, dá um zoom no verde aí. Se você colocar ele perto de uma outra cor aí qualquer,
Coloca ele aí junto do verde com azul. Você vai ver aí, ó, o tamanho da achura de um é Sim, diferente sim. do tamanho da achura. Isso aí foi a pedido lá do órgão que me pediu que se fizesse isso, entendeu? Então, assim, você vê, é um trabalho muito difícil, assim, muito cansativo. Só para você ter ideia, são 2.400 lotes aí, não é brincadeira não, cara. É muita coisa, entendeu? Aí tem água, o que tá essas rodinhas aí são rochas, tem todas as layers aí, né? Tudo direitinho aí. Parte de equipamentos comunitários, que é a parte que você tem que doar para a prefeitura. Aí, é até bom para os Tem, colegas verem. Olha, Mar, eu posso mostrar isso para as turmas segunda e pode, quarta-feira? pode, cara, não tem problema Não, mas eu não. digo Fica à pelo seguinte, vontade. porque às vezes a gente, o momento da aula não tem, às vezes a gente como explorar, olha a quantidade de coisa interessante aqui, olha, É quantos muito. layers, né? É. E aí tem aquela malha, igual você falou, quadriculada, tem muita coisa aí, entendeu? Tem muita coisa aí que você. é, esse trabalho que a gente fez no início, né? Foram 1.700 lotes, agora que se você diminui aí uma parte, fazendo favor. Centralize ele aí, fazendo favor. Você quer Assim, centralizado? centralize ele aí, fazendo favor. Então, Essa parte aí, ó, que está de vermelho à esquerda, essa parte que está em vermelho à esquerda aí, ó. Uhum. Então, essa parte aí que vai ser implantada agora, são 700 e poucos lotes aí que vão ser implantados. Se você E onde diminuir, que é? no Terras Altas ali, indo para Bicas, ali tá perto da Casca, do Poço Dantas ali, aquela região ali. Bacana. Se você diminuir agora, só para você ter ideia, ó, não, diminui um pouquinho a imagem, deixa eu te mostrar. Você está vendo esse magenta que está aí perto do loteamento? Ó, onde que você me mostrou, tem um magenta aí, grandão aí, ó. Tá, Ó, esse aqui. magenta à direita, o magenta à direita aí, ó. É uma área aí de 202 hectares, só para você ter ideia. Isso, onde é que você está com a bolinha aí? Onde é Aqui? que tem uma... Isso. Não, Ah, o magenta. O magenta aí, ó. esse aqui. Esse aí, justamente. É uma área aí, ó, de 202 hectares. Essa área aí tem que ser todinha delimitada, vai ser todinha cercada e tem que marcar lá, a topografia tem que lá marcar tudo isso aí para cercar, fazer cerca, uma proteção ambiental total, entendeu? Isso ainda como é que fala? É um nicho ainda, né? Alguma coisinha da Mata Atlântica ainda que ainda tem aí. Assim como tem ali no Poço Danta também, que é aquela parte verde que eles pediram para destacar, aquele negócio tudo. Então, eu só estou passando aqui, era a questão da Axúria, isso, era só para te mostrar, assim, Ah, o que... interessantíssimo. E foi totalmente dentro do que a gente precisava ouvir. Tá bom, então. Tranquilo, cara. Obrigado, Segue tá, sua aula. Aliomar? Não, Tá, e assim, tranquilo. isso me chamou até algumas ideias. Eu tinha falado que, ainda presencialmente, né? Eu tinha falado que eu ia passar trabalhos para vocês com outros softwares. Era a minha ideia lá no início. Só que, obviamente, quando eu tive essa ideia, eu ia conversar com o Leandro para que a gente instalasse os softwares nas salas, né, nos laboratórios, mas infelizmente a gente sabe como que tudo aí mudou. Só que, vendo esse projeto do Aliomar aqui, eu lembrei que eu tenho vários e vários projetos de montagens de conjuntos mecânicos no SolidWorks, que são projetos tridimensionais. Então eu anotei, eu não vou prometer para a próxima aula, mas em alguma das nossas aulas, vocês podem ter certeza, tá, pessoal, que eu vou mostrar para vocês projetos feitos em outros softwares. Vai enriquecer aí também o conteúdo, tá, de vocês. Então, mais uma vez, obrigado, Leomar. Vamos aprender a fazer, então. Vamos aprender a fazer, porque fazer é fácil, tá? Fazer é muito fácil. Eu vou até abrir um outro arquivo. A dificuldade não é operacionalizar. Vocês viram aí no projeto mesmo que a gente acabou de ver, que a questão é, às vezes, você precisar, né, ter uma interpretação do que está acontecendo. Então, assim, na apostila de vocês, está pedindo para vocês fazerem isso aqui, ó, exemplo de aplicação de Ashura num projeto arquitetônico. Com um detalhe,
Eu desenhei de forma simplificada, vocês podem ver aqui, ó, que está desenhado de forma simplificada. E um outro detalhe, não tem as cotas. Então, quando vocês forem fazer esse exercício, o que eu vou pedir para vocês? Que esse projeto arquitetônico, ele tem uma proporção do que seria uma área dessa aí, ó, tá? Com uma pia, com vaso sanitário, com chuveiro. Eu quero que vocês tenham uma ideia, tá? E façam um desenho nessa escala. E o que está sendo mostrado é o seguinte, olha, vocês já estão craques em baixar blocos do AutoCAD. Eu até mostrei para vocês em algumas aulas anteriores, né? Você joga no Google baixar blocos AutoCAD, tem um monte de site gratuito que você não vai precisar desenhar a pia, não vai precisar desenhar o vaso sanitário, não vai precisar desenhar o chuveiro. Você consegue baixar isso de maneira muito tranquila. Então, o que eu vou pedir para que vocês façam? Vocês vão desenhar uma área dessa aqui, similar à que eu estou fazendo, e operacionalizar a Ashura, que é muito fácil. Eu vou sugerir que quem tenha material de anotação, que comece a fazer as anotações agora, porque vocês sabem que a nossa apostila está toda em inglês. Quando eu digito H, tá, seja na barra de comando, ou seja em qualquer área dentro do AutoCAD, já aparece a Ashura para mim, isso é muito bom. Tá? Com a letra H já aparece. Ah, Thiago, mas se eu quiser ir por comando, eu gosto de trabalhar com mouse. Beleza, pode também. Ó. Você vem na aba padrão, tem aqui ó, a opção de Ashura, de gradiente e de limite. E eu sempre peço o seguinte, pessoal, Thiago, não foi suficiente o que eu vi na sua aula, não foi suficiente o que eu vi no seu livro, eu vou para o vídeo do YouTube, pode ir também, mas além disso, o próprio software tem uma biblioteca de conhecimento muito interessante. A gente vai trabalhar aqui com Ashura, mas poderia trabalhar com gradiente e com limite. Mas olha só, onde que eu posso utilizar gradiente, por exemplo? O Alemão mostrou um projeto ali enorme. Tá? Tem alguma área lá de lago, Alemão? Tem algum lago lá? Tem. Mostra pra gente. É aqui embaixo aqui? Não, lago. Ou qualquer parte aí. Parte de água. Tá, eu vou te água. mostrar aí. Tá, deixa eu só abrir aqui. Eu estou aqui também com o desenho aberto. Só um minuto. Tá. Deixa eu só... A gente vai pelo azul, né? Acha que é azul. Deixa eu ver. Onde é que tá? Tudo que é de azul aí são águas. Então, se você olhar uma bolinha azul que tem lá em cima, lá no magenta, naquela área que eu falei que vai ser cercada, aí, ó. O que é isso aí? Isso aí é o seguinte, é uma nascente que tem lá, esse raio aí tem 50 metros, ou seja, 50 metros disso aí eu não posso fazer nada. A sua direita, a sua esquerda embaixo também tem outra nascente dessa daí. Aí, ó, tudo que está de azul aí, seguindo aí para o seu lado esquerdo, você vai ver que tem outras bolas aí. Tem. E é justamente, então, 50 metros não pode ser projetado nada. Bacana, legal. Então, a layer também, tem a layer da água aí, olha lá, está escrito preservação permanente, tá? Isso não pode mexer. Hein? Não, pode mexer em nada. Aí é cadeia nisso, cara. Aqui, eu acabei de te enviar outra aí da turbina e da barragem lá, que eu trabalhei de areia branca, cara. Olha lá que chique pra você ver. Eu vou fazer uma correção aqui, mas é uma correção fraterna, não é... numa daquelas aulas que você deu lá, até que depois o menino lá, o Daniel, se não me engano, falou assim, não, se me der 3 cortes, eu monto a peça. Eu falei, cara, se você conseguir montar, você e o Charles, eu não brinquei com vocês, são gênios, cara, que se você ver a complexidade da peça, eu te pedi se você puder abrir e mostrar para o pessoal aí, é uma turbina de uma barragem, só para você ter ideia, é uma turbina de 5 kVA, um trocinho pequenininho, cara, não é de PCH, Pequenas Centrais Hidrelétricas, né? Não, mas que eu digo é o seguinte, a questão de ser possível é porque, por exemplo, você vai num software tridimensional como um SolidWorks ou como um Autodesk Inventor, se você desenhar fielmente as linhas na vista frontal, na vista superior e na vista lateral, você consegue gerar um modelo tridimensional. Então, possível não falei que é fácil. Não. Eu só te falei para você. Mas se você puder abrir o desenho aí, porque isso aí que você está abrindo é plano. Eu te mandei um outro desenho da turbina aí, ó. Te mandei um outro aí agora. Se você puder abrir o da turbina, você vai ver que chique que é o negócio, assim. Eu vi aqui que você mandou, eu estou passando ele para o pendrive aqui. Isso.
Depois, se você puder, faz um favor e abre o pessoal. E só para você ter uma noção, eu vou te explicar rapidinho aí o que é. Claro, Como é claro. o processo aí também da... Porque é o seguinte, essa parte da barragem, eu trabalhei tanto na parte mecânica quanto na parte civil. Assim, só que tem que o civil meu é acompanhar a questão de colocação das peças, entendeu? Uhum. Só para você ter uma ideia, depois que essa peça está no lugar, ela está no lugar totalmente centralizada, eles vêm com um nível lá de altíssima, mas de altíssima precisão, coloca em cima de uma placa lá que a gente chama de espelho, o cara tira um cabelo da cabeça, um do braço, um da perna, põe lá em cima, e o aparelho mede a espessura de cada cabelo. Só para você saber, pra você Espetacular. ter ideia, só para você ter uma ideia assim, do que eles, na época o cara era meu fiscal lá, ele ia fiscalizar se a peça estava totalmente nivelada. Ou seja, quanto mais ela estiver nivelada, menos desgaste ela vai ter e mais energia elétrica ela vai gerar. Então, a manutenção é baixíssima, assim, fica bem mais barato, porque a peça, se ficar de qualquer jeito também, o desgaste dela, aí, ó, é isso aí, ó. Essa Uhum. peça de amarelinha aí é a turbina, é lá em Uhum. cima. Isso aí você está vendo ela de cima, né? Esse maior sectal, em cima à direita aí seria o corte, né? Uhum. E depois à esquerda aí, a turbina está na sua esquerda, que é só aquela pontinha dela que está aparecendo, e a saída da onde que sai o resto da água. Isso aí está mais ou menos abaixo, só para você ter uma ideia, 60 metros de altura de água em cima disso aí, ó. Nossa, impressionante. Legal. É. A questão é que a gente fala, tem os termos chiques hoje em dia, né? Mindset, né? Que é o modelo mental, que é interessante o seguinte, o meu mindset, ele começou, o Sérgio também fez Senai, sabe disso, ele começou com o pensamento tridimensional. Eu lembro até, você até comentou aí da dificuldade, né, de você pegar as vistas e gerar uma perspectiva, e eu lembro que a gente conversou isso no semestre passado, numa disciplina. Eu falei assim, eu estou muito mais acostumado a desenhar a perspectiva e depois gerar as vistas. Eu lembro que a gente teve os dois tipos de exercício, possivelmente você vai se lembrar, Leomar. Era as três vistas para gerar a perspectiva e a perspectiva para gerar as três vistas, né? A gente fazia os dois caminhos. E isso explica até pela necessidade que talvez o aluno vai ter, dependendo do software que ele vai trabalhar. Se ele for para o AutoCAD, que é o mais comum, né? Que é o mais convencional, se ele for para o AutoCAD, ele vai trabalhar com projeções ortogonais, objetivando gerar depois uma perspectiva, um modelo tridimensional. Se o cara for para o Inventor, que é da Autodesk, ou se ele for para o NX, que é da Siemens, se ele for para o SketchUp, ou se ele for para o SolidWorks, ele vai começar modelando. Então, ele é um pensamento, principalmente, né, o AutoCAD, que é pioneiro do mercado, gera um nó na cabeça mesmo. Você pensar diferente. E isso é bom. Por isso que, para mim, é difícil também, às vezes, trabalhar no AutoCAD, porque, poxa, você pensa lá no SolidWorks, eu modelo a peça, extraio as vistas com a maior facilidade do mundo. Aqui não, tem que construir as vistas. Tiago, aí no 4.4 aí, ó, no 4.4, essas peças, igual eu te falei para você, essa peça, se você imagina o seguinte, o cara que está lá, essa peça aí, eles montaram todinho em 3 dimensões, a barragem. Montaram, mandaram para a gente, vendo igual eu te falei que é muito grande, que eu não consigo enviar para você. Aí tem a barragem todinha em 3 dimensões, só que tem que essas peças aí estão lá dentro da barragem. Entendi. Dentro do eixo da barragem, né? E aí, outra coisa também. Aí é o seguinte, é pena assim que a gente agora não tem... Mas eu queria te mostrar para você ver, assim, porque toda uma complexidade. Então, se você imaginar, fica difícil, igual eu te falei para você, ó, são tantos cortes aí, corte
A, B, C e tal. Só que tem que os técnicos lá na hora, os engenheiros, aquele negócio lá, olha uma marca assim pra gente lá, ó, faz. Se você pegar o desenho 3.3 aí, você pegar o 3.3, olha só para você ter ideia. O nível de complexidade, ele aumenta muito, É realmente. muito louco, cara. Aí você vê, se você passar o mouse aí, você vai ver a parte que é concretada. Agora, você imagina você marcar essas formas todinhas aí, ó, para civil. Essa peça aí, ó, essa peça amarela que é a turbina, ela pesa 23 toneladas, 23 mil quilos. Esses parafusos, esses ganchos que tá aí, só para você ter uma ideia, tinha dia de eu trabalhar 14, 15 horas por dia para colocar esse troço no lugar. Porque esses parafusos que tem aí prendendo a peça, vai chegando uma hora, porque isso aí são ganchos. Se você olhar aí no desenho 5.5 aí, ó, olha para você ver, tem um gancho, o parafuso está, como é que fala, travado lá dentro do concreto. Depois aqui ele tem uma porca que você vai apertando, você vai ver que tem tipo um gancho aí de uma alça aí, um gancho, porque você vai apertando e desapertando. Agora é o seguinte, cara, eu sou magrinho, né? Esse corpo, eu não mexo com força, fazia força assim, mas os caras que trabalham com isso aí, pô, os caras têm cada um braço lá que você precisa ver. E como é que você fala com um cara daquele para pegar a chave e apertar 1/10 de milímetro? Imagina. Vai olhando aí quantos ganchos que são desses aí, quantos parafusos em volta. E ficam, se você É olhar... um projeto muito complexo, né? Muito complexo. Ficam 6, 8 caras com a chave, com o mundo de uma chave, por quê? Se você imaginar, ó, essa turbina aí, ela trabalha com 3 eixos. Ela trabalha no eixo da direita para a esquerda, se você tiver assim, de frente para trás e de cima para baixo. São 3 eixos. Então, eu tenho as coordenadas, eu tenho que colocar ela niveladinha e centralizada. Porque depois, quando vier as pá que vão rodar aí a turbina, o cara lá não quer nem saber, não, bacana. O cara chega aí e coloca esse negócio e se vai rodar. O cara que compra, que vendeu lá, por isso que esse troço é muito complexo, é muito assim, muita fiscalização que a gente sofre lá, o pessoal fica em cima mesmo e tal. Não, isso aqui tal, enquanto não tiver, porque você imagina, numa aqui em Caratinga que eu trabalhei, você vê, ó, a empresa lá, na época lá, contratou, não vou citar nome aqui, né? Contratou a empresa por um erro do engenheiro. Lá também eram 2 turbinas assim, lá só tem uma turbina funcionando. Esses casos, eles são muito interessantes, Leomar. Não sei como que, se você já conversou isso, mas a gente podia pensar, né, no momento que a gente tiver um retorno, são muitos projetos interessantes, a gente pode pensar, quando tiver semana acadêmica, quando tiver uma oportunidade, para você trazer fotos, né, trazer, se puder, obviamente, trazer projetos, trazer até pessoas que trabalham nesses projetos, porque isso enriquece muito para os colegas que estão começando. Isso aí, assim, eu estou falando porque é muito bonito o trabalho em si, entendeu? Muito, muito chique. Vamos fazer o Mas seguinte, tá bom, pensa numa maneira... Não, eu achei fantástico. Pensa numa maneira de você reunir isso em fotos, em documentos, e vamos pensar numa palestra depois, que isso vale muito a pena, principalmente para a galera da civil. Não. Isso aí, deixa eu te falar para você. Eu estava em Caratinga, só para você ter ideia, Caratinga, estive lá também, lá no sul de Minas, e várias que eu trabalhei em 6 ou 8 aí. Eu tive que sair daqui, eu tive que sair de lá da obra, para ir lá em, como é que é, lá perto de João Molevade, lá em Ipatinga, para poder ver essas peças. Eu tenho foto lá na hora lá da inspeção da peça, aí botaram as peças lá, tudo coordenado, medir as peças, tudo, não é só assim, chegar lá, me levar lá só Por para isso ver que eu as peças. falo, quando a gente vem aqui, ó, igual a gente vai fazer, né, nosso exercício,
Operacionalizar o software é muito tranquilo. Ah, a questão é o projeto, né? Entender o que você está fazendo, né? Exatamente, entender. Por isso que no início da aula, eu falei com vocês, preferi relembrar, né, sobre as achuras. Pessoal, a gente consegue fazer bem rapidinho para a gente cumprir aqui. Olha só, como eu falei... Oi, Charles, não é só isso, segue a aula aí. Eu estou interrompendo demais sua aula. a gente faz o seguinte, como eu falei, sempre traga as suas contribuições, isso é riquíssimo para a gente. Eu só preciso passar os comandos aqui, mas vai ser bem rapidinho também. Eu ia mostrar o seguinte, por isso que eu perguntei sobre lago, quando você passa o mouse sobre o AutoCAD, com muita calma, sem clicar, eu passei sobre o gradiente. Ele primeiro abre uma primeira janela e depois abre uma segunda janela explicando. Aí você fala assim, se for um projeto grande daquele, como a gente acabou de ver, talvez não vai ser viável. Mas pensa no seu cliente. Talvez se você for fazer um projeto de paisagismo, fazer um projeto de uma piscina, de uma lagoa, vale a pena você utilizar aqui o gradiente, tá? Ou então utilizar larguras diferentes de achuras, como nós vimos lá. Então, pessoal, é o seguinte, quando eu escolho a achura por aqui, ou com o comando H, que vai habilitar, observem que na barra de menus vai aparecer para a gente uma nova barra de menus com várias opções novas. E é o seguinte, a apostila de vocês fala, a gente no Brasil utiliza a ABNT, mas a NSI, que é americana, isso está falando aqui na apostila para vocês, tá, gente? Aqui, ó, apesar de que no final da página 155 ou 157 do PDF, parece que ele está escolhendo uma, mas não está, tá, gente? Ele não está nessa NSI 31, ele está na 37. Eu vou mostrar para vocês por quê. Nós temos vários padrões de achura, mas se você for fazer um projeto que a gente está acostumado lá da área metalmecânica, se você usar aqui essa NSI 31, vai resolver. E como aqui nós queremos fazer esse tipo de desenho, a gente vai ter que usar, diferente do que está aparecendo na apostila, a NSI 37. E aí quando eu clico nela, eu preciso depois clicar na área que vai ser a achura. Quando eu clico na área que vai aparecer a achura, eu falo assim, pô, Thiago, não apareceu nada de achura para mim. Porque nós temos aqui essa opçãozinha chamada escala do padrão de achura. Ficou muito pequeno, não apareceu nada. Eu vou aumentar aqui para 10 para ver como vai ficar. Opa, já apareceu, mas ainda não está parecido com o que está falando aqui para a gente. Vou aumentar para 30. Eu acho que agora já ficou mais próximo. Por que eu tenho que trabalhar em próximo e não preciso? Porque aqui não tem medida, né, pessoal? Aqui não está falando de medição. E por isso que eu falei para vocês estimarem. Tiago, se eu quiser mudar o ângulo, é só você mudar aqui, 45 graus, por exemplo. Vai ficar igual pede aqui na apostila. Se eu mudar para cá, 45 graus. Igual está na página aqui 160 do PDF, 158 da apostila. Ainda assim, eu quero deixar a cor do fundo igual está lá na apostila. É só mudar aqui, A gente tem aqui padrão gradiente sólido, a gente mantém o padrão. Aqui a gente tem a camada da linha da achura e aqui a gente vai ter o fundo, que no desenho parece muito que ele está com ciano. Então, olha só, agora a gente tem algo muito próximo. Só que, obviamente, no exercício que vocês farão, vocês vão fazer o desenho completo. Além disso aqui, colocarem também os blocos da pia, do vaso sanitário e do chuveiro. Muito simples, né, pessoal? Como eu falei, operacionalizar não é difícil. Mas eu preciso mostrar para vocês essa situação aqui também, que aparece. Vamos só relembrar uma coisa que é muito interessante. Se eu fizer um quadrado aqui de 500, tab 500, tá? Eu consigo fazer múltiplos offsets, que no AutoCAD em português é o deslocamento. Então, olha só. Adiantando um pouquinho aqui a apostila, a gente já conseguiu fazer o primeiro. Como eu falei, gente, é bem simples trabalhar com a achura. Aqui está falando de gradiente, igual eu mostrei para vocês, naquela opção lá do lago, se houver necessidade.
Aqui, ó, é mais um exercício que vocês vão fazer sobre 3 padrões possíveis de detecção de área interna de Ashura. Então, olha só. Eu fiz um quadrado e, observando a apostila, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrados. Eu preciso fazer 4 quadrados. Eu venho em deslocamento. A primeira coisa que ele me pergunta é a distância do deslocamento. Eu vou colocar aqui 60, por exemplo. Enter. E ele me pergunta qual que é o objeto. Eu clico no quadrado que eu acabei de criar e eu tenho que jogar para dentro. Não vou jogar para fora lá. Jogo para dentro. Só que eu não quero fazer um só, eu quero fazer mais 3. Observem na barrinha inferior aí, ó. Eu tenho sair, múltiplo e desfazer. Sendo que o múltiplo está com a letrinha M destacado de azul. E é só apertar M, Enter. E depois clicar, ó. Mais um. Simples assim. Já fiz, eu dei ESC no último, né, pessoal? Então vou ter que fazer mais um. Não podia ter dado ESC. Mas vou fazer mais um aqui agora. Pronto. Está feito o padrão. Vou copiar. Aqui mais 2. Para mostrar para vocês mais uma situação interessante aqui do AutoCAD. Quando eu já mostrei para vocês, eu clico em H. Abro Ashura. Abrirá um novo menu. E agora eu vou mostrar para vocês uma questão muito interessante, que é a seguinte, ó. Eu vou mudar aqui em opções, tá? No canto lá superior direito, e aqui eu tenho a detecção de linha externa. Só que prestem atenção, para funcionar, eu tenho que clicar na área mais externa possível da Ashura. Então vocês estão vendo que os resultados que eu vou obter são esses aí de baixo. Eu vou primeiro começar em detecção de ilha externa. Clico nele e vou clicar aqui, ó. Olha o que vai acontecer, pessoal. Primeira coisa, ele pegou o último padrão de Ashura que eu criei, que foram esses quadrados azuis que nós fizemos aqui, tá? Ele pegou esse padrão, isso já é interessante, porque ele vai manter configurado essa última que nós fizemos. E aí, nós tivemos a detecção que é a que está nessa amarelinha aqui, ó. Você fala assim, Thiago, você confundiu? Não, é porque, olha só, no AutoCAD, ele tem primeiro ó, externo, depois normal e depois ilha. E aqui na apostila ele tem ao contrário, ele tem externo, depois normal. Então a gente começou com a externa. Tá feito. Agora eu vou fazer mais um modelo, que é o seguinte. Eu vou mudar, por exemplo, a Ashura, vou digitar em H novamente. Vou mudar aqui a cor, só para a gente diferenciar para amarelo, porque ele vai manter o padrão anterior. E quando eu vier aqui em opções, no canto superior direito, eu não vou mais detecção de ilha externa. Eu vou em detecção de ilha normal. O que significa detecção de ilha normal? Lembrando, sempre cliquem na Ashura mais externa. Ele vai preencher intercalado, que é o padrão de ilha. Um tem Ashura, um não tem Ashura, um tem Ashura, o outro não tem Ashura. E para a gente finalizar, eu vou fazer mais um agora, trocando a cor. Confirmei esse, tá, pessoal? Vou abrir uma nova. Vou trocar a cor. E agora eu vou mudar opções para ignorar a detecção de ilha. E observe o que vai acontecer quando eu clico nele. Ele vai assurar tudo, ele vai ignorar. Thiago, onde eu posso usar isso? Bom, em situações em que você tem que assurar apenas partes do seu desenho, isso pode ser muito útil. E como eu falei com vocês, o último padrão de Ashura fica salvo. Você fala assim, Thiago, mas se eu quiser fazer... Você fez aí 3 padrões de Ashura no desenho, uma azul, uma amarela e uma vermelha. Se eu digitar Ashura agora, ele vai ficar com a vermelha salva, que foi a última que fiz. Sim. Só que aqui ainda tem uma boa ideia para vocês, olha. Aqui em corresponder propriedades, quando você usa a origem atual, ele sempre vai buscar a última Ashura que você fez. Mas se você colocar aqui, ó, usar a Ashura da Ashura fonte, eu posso clicar nessa aqui e fazer amarelinha. Ou ainda, eu posso fazer, né? Posso clicar, ó, corresponder propriedades, usar a Ashura da fonte
eu clico na azul. É como se fosse a ferramenta pincel que a gente está acostumado a usar lá no Word, no PowerPoint, no Excel. Você primeiro clica onde você quer copiar, depois clica onde você quer fazer a achura. Simples assim. Então, pessoal, só recapitulando, aprendemos a fazer uma achura, aprendemos a mudar a escala. Lembrem-se que no início não estava aparecendo assim, estava bem pequeno, e eu mudei o tamanho. Observem aqui, ó, mudei a proporção para 20, vocês estão vendo aí na tela. Fiz os 3 padrões de ilhas disponíveis no AutoCAD, e agora nós vamos fazer junto uma situação problema. Vocês farão 3 entregas para mim essa semana, só que agora vocês vão usar um outro comando. Eu vou fazer mais uma vez um quadrado, e agora mais do que nunca eu sugeriria que vocês utilizassem aí material para anotação, que como vocês sabem, o AutoCAD no livro único ele tem os comandos em inglês, e a gente fala aqui em português. Então vamos lá. Essa aqui é a situação problema. Em um projeto arquitetônico, você está desenvolvendo, é preciso orçar a quantidade de revestimentos cerâmicos que serão necessários. Esse ambiente vai ter 12 metros quadrados. Eu não fiz com 12 metros quadrados para que vocês tenham algum trabalho também a ser feito, tá, pessoal? Então, vocês têm que mudar isso aqui depois, para 12 metros quadrados. Então, além da quantidade, é preciso representar no projeto como ficará a paginação, que é a distribuição desses revestimentos. E aí é interessante o seguinte, olha, vocês farão... deixa eu só desabilitar aqui o microfone, pessoal. Vai querer. Vocês vão. É porque estava dando ruído aqui, eu não sabia. Vocês estão me ouvindo ainda, né, gente? Habilita o microfone de alguém aí. Não, sim, tá vendo. Tá ótimo. Obrigado. Então, vocês vão colocar isso em 12 metros quadrados, mas cuidado aqui, porque as instruções da apostila, todas elas estão em inglês. Prestem atenção. Quando você tem já uma achura existente, eu consigo clicar sobre ela, cliquei, e digitar o comando editar achura. Lembrando, só se já existe uma achura. E vai abrir uma outra caixinha. Essa caixinha que a gente vai usar aqui agora na situação problema. Ah, Thiago, mas eu não tenho achura feita ainda. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente abre a barra de menus achura, vem aqui, ó, nessa setinha que está bem escondida aqui, ó, setinha diagonal para baixo, e clica nela. Ou pelo editar achura, ou por esse caminho aqui. Então, agora a gente vai seguir exatamente o que a apostila mostra para a gente. A gente tem que chegar nessa caixinha aqui. Então, olha, após acessar o comando achura, tá? Selecionar o tipo de achura ANSI 37. É a primeira coisa que ele pede. Então, vamos mudar. No meu caso, já estava, tá, gente? Mas vamos imaginar que não estava. Vou mudar para ANSI 37. Mudei. Olha a nomenclatura que ele usa. Onde que a gente vai mudar isso, né? No padrão. Depois, o que ele pede? Devemos alterar na caixa de diálogo Hatch Edit a opção tipo, tá? Que é aqui em cima. O tipo que está como pré-definido, tá? O pré-definido nós vamos mudar para definido pelo usuário. Pessoal, a tradução aqui está muito tranquila, mas mesmo assim, se vocês quiserem anotar. Então, depois que eu mudei para NSI 37, eu vou mudar aqui para definido pelo usuário. Percebam agora que aqui eu não consigo mais mudar o padrão. Já foi, já está na NSI 37. Por isso que ele pede para mudar para NSI 37 antes. Vamos ver as próximas orientações. Em seguida, deve selecionar Double no campo ângulo e escala. Então, nós vamos lá. Ângulo e escala, seleciono duplo, que é o Double. Tá fácil, né, galera? Depois, nós vamos... Aqui tem um errinho, vocês vão ver por quê, tá? Olha lá. Em ângulo, vocês vão mudar as linhas que originalmente estão 45 graus. Estão 45 graus, tudo bem. Aí ele fala,
Para que as linhas fiquem orientadas, basta alterarmos para 45 graus. Pô, calma aí. Ele está em 45 graus, nós vamos mudar para 45 graus ou ele quer que a gente vá para zero, por exemplo? Como está confuso o texto, eu vou deixar 45 e a gente vai ver o que vai acontecer. Por fim, especificaremos o valor do espaçamento na opção Spacing para 50, que é o valor do revestimento. Então, beleza. Aqui em Spacing, eu vou mudar para 50. E ainda tem um último detalhe. Ele quer mostrar que você mostre não a área da achura simplesmente. Ele quer que você mostre onde vai ser a origem. Então, nós vamos especificar, assim como nós escolhemos a origem lá no desenho, no 00 das coordenadas, que vocês já sabem, nós vamos especificar aqui, ó, não vou colocar usar a origem atual, vou mudar para usar a origem especificada e tem que clicar nessa caixinha. Clique para definir nova origem. Vou clicar aqui, ó, que é similar ao que ele pede lá, que é perto da porta do desenho. E aí eu clico. Pronto, é essa cor mesmo que eu vou utilizar? Vamos deixar. Vou dar OK. Pronto. Já escolhi a origem, escolhi o ponto interno e vi um problema. Qual o problema que eu vi? Na apostila falava que era 45, mude para 45. Não era isso que ele queria. Ele queria que 45 você mudasse para 0. Portanto, a gente vai ter que voltar lá na diagonal. E onde está 45, na verdade, é 0. E o resto tudo igual. Ok. Agora sim, pessoal. Então é isso. Mais uma vez, vou até endossar o que o Eliomar nos ajudou muito aí com a experiência dele hoje. Operacionalizar o software, a gente fez aqui em 20 minutos. Pouco mais de 20 minutos. É muito tranquilo operacionalizar. Mas nós precisamos estar atentos ao que o cliente demanda, ao nível de complexidade do desenho, em situações onde vale a pena, desculpa, como eu falei, às vezes simplificar a achura, ou fazer um gradiente. O cara não sabe o que é um AutoCAD. Eu vou fazer um lago em gradiente, porque o cara é meu cliente. Assim, até sugiro, depois tem um programa de projetos muito interessante. Vou até colocar aqui, ó. Esse aqui que está aparecendo na tela. Os caras fazem projetos interessantíssimos. Lucas Laguns, passa no Animal Planet, tá, pessoal? Esse programa. Eles fazem projetos incríveis com piscina. Vocês estão vendo aí na tela. E são projetos complexos. E nem sempre a pessoa que vai pagar por uma piscina dessa, que é uma pessoa que tem dinheiro, obviamente, ela tem conhecimento de AutoCAD. Então, o cara quer fazer um projeto, mas ele quer mostrar para o cliente como vai ficar. O que vai ficar melhor para esse cliente aqui, pessoal? É mostrar um tipo de desenho desse tão técnico como o Eliomar nos mostrou, que tem a sua importância para esse tipo de projeto, ou eu venho no AutoCAD e faço, né, uma representação de gradiente que o meu cliente vai conseguir observar o que eu estou querendo mostrar para ele. Portanto, mais uma vez, operacionalizar não é o mais difícil, tá? Vocês sabem, assim como toda semana nós temos, um exercício que contempla toda a explicação da semana. O Jaime mesmo já declarou em aulas passadas que quando a gente faz junto, fica mais fácil para vocês seguirem o caminho. Então, o trabalho da semana é bem simples. Vocês vão reproduzir o que nós fizemos, tá? Só que com duas observações. Na verdade, 3. Primeiro, não tem dimensão. Vocês já viram isso, né? As dimensões vocês vão ter que estabelecer proporcionalmente. E tem mais 2 observações, que é o seguinte. Eu vou mandar no grupo isso aqui para vocês e já está lá no AVA, tá? A figura que contém o ambiente de um banheiro deverá atender aos símbolos e dimensionamentos da NBR 6492 que eu mostrei para vocês. O que isso significa? Vai fazer janela? Vai fazer porta? Vai. Tá aqui, ó. Tem que ser conforme a norma. Isso é tranquilo para vocês. E a segunda observação, a figura que contém ambiente de um banheiro, ou seja, as 2 observações são para a mesma figura, deverá conter blocos com pia, vaso e chuveiro. Então, nós vamos entregar esses 3 arquivos, quer dizer, esses 3 desenhos em um arquivo só que essa primeira vocês vão ter que ter uma atenção um pouquinho maior por conta da norma.
Dúvidas, pessoal? Vocês estavam me ouvindo? Que tranquilo, sem dúvida. Perfeito, obrigado. Então vamos lá. Hoje, dia 22 de maio. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tem um arquivozinho aqui, ó, da chamada. Vou baixar ela aqui agora. A lista de presença. Nós ainda estamos com a aula gravando. Vamos ver os colegas que acessaram. Então vamos lá. O Alexander estava aí, ou está aí. A Liomar também. Depois o Anderson não. Vocês podem me corrigir aí, tá, gente? Mas o Anderson não. O Arthur não. A Bianca sim. O Diego Alves sim. Então a gente tem como falta aí, ó, Bruno Henrique, Carlos Aparecido e Diego Aparecido. Depois do Diego nós temos Fábio. Então a falta da Érica. Depois nós temos Gustavo presente. O Henrique não. O Jaime presente. O João Vitor Sampaio presente. Então o João Pedro falta. Vamos lá. Depois nós temos a Karina ausente. Marcos Vinícius ausente. Ô Luma, você é dessa turma, né, Luma? É porque originalmente não estava seu nome? Sou. Tem meu nome aí, não? É porque é o seguinte, eu mandei no grupo um print que seu nome estava, não é isso? Só que essa planilha aqui, ela não estava atualizada ainda da chamada, mas vou colocar aqui. O seu é efetivamente de sexta-feira, né? Isso. Ah, ótimo. Então, presente. Depois nós temos, deixa eu ver aqui, depois da aluna Ronald. Então, nós temos falta do Pedro, do Ramon, do Rildo. Depois do Ronald, o Sérgio presente. A Thaís presente. O Wallace Luiz presente. E o William presente. É isso aí, pessoal. Temos dúvidas? Está tranquilo? Estamos bem? Então, assim, gostaria de agradecer mais uma vez aí o empenho, a participação de vocês. Agradecimento especial aí ao Leomar, que compartilhou muito conhecimento com a gente hoje. Faço votos de que, assim, é muito interessante. Eu sempre faço isso em todas as turmas, em todos os locais que eu dou aula, tá, gente? Estimula vocês a compartilhar essa experiência. Quem teve aula comigo aí de desenho, de probabilidade estatística, ou até lá de engenharia em profissão, sabem que eu costumo trazer as experiências que eu vivi ao longo da minha carreira, mas trago também experiências do que os colegas me contam, ou dos colegas vivenciaram. Isso é muito importante. Reforço a importância de vocês fazerem isso. E se vocês tiverem um case bacana, organiza um PowerPoint, coloca foto, coloca imagem, coloca print, conta essa experiência que você passou, porque vai servir muito para o seu colega, engenheiro de produção, engenheiro eletricista, engenheiro civil ou engenheiro mecânico, para quando ele falar assim, esse caso eu já ouvi algo parecido, ou eu posso saber para quem que eu posso ligar numa situação dessa. Enfim, acho que hoje foi muito produtivo. Agradeço aí a participação de vocês. Hoje, como a gente está saindo um pouquinho mais tarde para o intervalo, aí vocês, a partir de 8h55, se tiver qualquer dúvida, podem me chamar por aqui no Teams ou pelo WhatsApp.
Tudo bem, pessoal? Daqui a pouco eu já começo a fazer o download e tento mandar para vocês ainda hoje a gravação. Grande abraço para vocês e até mais. Falou, Charles. Boa noite aí. Abraço. Valeu, valeu.